Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal de setembro de 2020 da gestora Legacy Capital. Caros investidores, o aumento dos casos de Covid na Europa e o aumento da probabilidade de observarmos nos Estados Unidos uma eleição contestada, que possa levar algumas semanas para ter seu resultado conhecido, trouxe mais incertezas aos mercados e levou a maior parte dos ativos de risco globais a apresentar performance negativa no mês de setembro. Os principais índices de ações caíram. O dólar se fortaleceu contra a maior parte das moedas e o preço das commodities metálicas e industriais caiu. Os preços de ativos brasileiros refletiram adicionalmente os desenvolvimentos desfavoráveis observados no plano fiscal, especialmente no que diz respeito às fontes de financiamento do novo programa de renda mínima do governo. Atribuição de resultado. A má performance dos ativos brasileiros no mês fez com que as posições aplicadas em juros e ações locais contribuíssem negativamente para o resultado. Estas perdas foram parcialmente compensadas pelo desempenho favorável das posições internacionais, como ações em países desenvolvidos e compradas em yuan chinês contra o dólar americano. Cenário à frente. Os indicadores de atividade econômica seguem surpreendendo positivamente, especialmente nos Estados Unidos, onde o mercado de trabalho, as vendas no varejo, o investimento e o mercado de imóveis seguem se recuperando de forma robusta. Na Europa, o aumento de casos do vírus tem limitado a recuperação dos índices de atividade e mobilidade. Na China, a atividade econômica segue em franca recuperação. No Brasil, o cenário se tornou mais turvo. Diante da desejabilidade e da necessidade em se ampliar o programa de renda mínima, no atual contexto de elevado desemprego, o teto de gastos deveria forçar a discussão de reformas que reduzam as despesas obrigatórias do governo já no orçamento de 2021. Porém, o governo e o Congresso hesitam na proposição desta pauta. Neste sentido, avaliamos que aumentou a probabilidade de flexibilização do teto de gastos em 2021 e diminuiu a probabilidade de aprovação das reformas estruturais, como o Pacto Federativo e as reformas tributária e administrativa. Caso a perspectiva de mudança do regime fiscal se concretize, o cenário para a economia brasileira à frente tornar-se-á mais adverso e envolveria inflação mais elevada, crescimento menor da atividade econômica, além de elevação de juros pelo Banco Central. No plano global, esperamos que a recuperação da atividade econômica, dos índices de mobilidade e a perspectiva de as condições financeiras permanecerem relaxadas por um longo período à frente sigam como elementos do pano de fundo que deverá continuar impulsionando os preços de ativos de risco. O Fed mudou seu regime de metas de inflação, numa direção que reforça a continuidade da acomodação monetária, e o Banco Central Europeu deve caminhar na mesma direção em breve. Soma-se a esse quadro favorável a probabilidade crescente da vitória democrata na eleição norte-americana, com respectivo controle do Congresso. Embora essa perspectiva possa pesar sobre a Bolsa, tendo em vista o provável aumento de impostos e regulação a ela associada, o maior impulso fiscal no curto prazo tende a favorecer ativos como commodities, ouro e a enfraquecer o dólar. O quadro também é favorável no Japão, onde a mudança de governo é também positiva para a recuperação da economia e dos mercados. A finalização dos testes clínicos e a produção de uma vacina em escala são também eventos cada vez mais próximos e prováveis, mitigando riscos negativos a esse cenário base. Diversos laboratórios devem divulgar estudos sobre a eficácia das vacinas no último trimestre de 2020. Algumas terapias de anticorpos também podem começar a ser comercializados até o final do ano e, assim, prover uma ponte importante até que as vacinas estejam amplamente disponíveis. No plano das incertezas, a possibilidade de o resultado das eleições nos Estados Unidos ser desconhecido durante algum tempo permanece, ainda que aparente estar diminuindo, e pode limitar a tomada de posição pelos agentes nas próximas semanas. Ainda nos Estados Unidos,
A indefinição sobre a aprovação de um novo pacote de estímulo é outro fator que seguirá pesando sobre os mercados, ainda que, em nosso entendimento, esteja claro que aquela economia esteja em dinâmica de recuperação sustentável e dispense, a esta altura, mais impulsos fiscais. Estamos ainda acompanhando a evolução da pandemia na Europa com atenção, mas nossa leitura é que não teremos o mesmo nível de restrições observadas na primeira fase, e assim, os efeitos sobre a atividade econômica serão muito menores. Os fatores de incerteza mencionados podem causar volatilidade, mas não mudam, em nossa leitura, o quadro global positivo. Posicionamento. Reduzimos a exposição em renda fixa e bolsa no Brasil, tendo em vista o cenário macroeconômico local mais incerto. Mantemos posições compradas em uma carteira diversificada de índices e ações globais, bem como posições vendidas em dólar contra o iene japonês, yuan chinês e o dólar de Singapura, tendo em vista o cenário global favorável discutido acima. Seguimos também com a posição de ouro, ativo que deverá seguir se valorizando no atual ambiente de juros reais negativos e reflation. Mantemos ainda posições aplicadas em juros nominais no México. Em nossa visão, ainda que novas quedas de juros sejam improváveis esse ano, o Banxico, já com seu corpo decisório renovado, deverá retomar a flexibilização monetária em 2021, quando a inflação deverá finalmente responder à fraqueza da atividade econômica. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!